Olá, meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos meditando em Marcos, capítulo 16, no versículo 15 e o versículo 16. Diz assim o texto sagrado: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amado, mas hoje eu escolhi esse dia e essa data, esse horário, para falar de um que venceu a morte e o inferno. Aquele que deu a vida por você, por mim. Aquele que o profeta Isaías escreveu, 59, versículo 2, que encontra-se com as suas mãos estendidas em teu favor, encontra-se com os seus ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. Pois o profeta Jeremias 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Amado, às vezes estamos perecendo, às vezes estamos morrendo, mas não temos coragem de nos chegarmos a ele. Veja que o carcereiro, ele ia se matar, pois tinha batido no apóstolo Paulo em Silas. E ali estava dormindo quando de repente, à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Meus queridos, às vezes não passamos por nada, por nenhuma perseguição, e reclamamos. Por que você está reclamando? Veja que o apóstolo Paulo ele falou que ele trazia em seus ombros a marca daquele que venceu a morte e o inferno. Você já pensou o que é a marca? A marca, amado, muitas das vezes não seria o chicote romano, mas a marca era a responsabilidade. As marcas era o desejo de servir a esse Deus, era de pertencer a um reino eterno. O maior desejo do apóstolo Paulo era partir para uma pátria eterna. Mas ele falou: por vós, ó gentios, pela igreja, pelo corpo, eu tenho que ficar mais um pouco, pois para isto mesmo eu fui eleito desde a fundação do mundo. Meu querido, Jesus falou que no mundo terás aflição, dor e sofrimento, mas tende bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, querido, se você é filho, você tem mais de glorificar a ele, porque a vitória é nossa. Veja o que o apóstolo Pedro deixou escrito aqui. Amado, ele diz, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisas estranhas vos acontecessem. Alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijes. Se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurado sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Aquilo que Paulo levou mais Silas não era motivo para eles louvarem, exaltarem, orarem. Claro que não. Mas era um motivo de muitas das vezes falarem por que que eu prego a verdade, por que que eu obedeço o evangelho e estou debaixo do chicote de Roma. Meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você prega este evangelho, glorifique ao Eterno, porque os anjos
Vocês sabem quem são os anjos? O texto sagrado diz que eles atentaram para esta pregação, para esta palavra. Mas o Eterno falou, não, lá tem o Antônio, lá tem o José, o Manuel, o Armando. Seja quem for, mas lá existe pessoas que têm qualificação, que são qualificados porque o meu Espírito qualificou para pregar esta palavra. Qual evangelho você tem pregado? Qual a mensagem que você tem recebido? Você tem se alimentado de algo concreto, algo real ou algo genérico? Nesta mensagem eu passo para você, em nome de Jesus, aquilo que é. Não apresento para ti, amado, porque eu não recebo isto de coisas fáceis, porque ao reino do céu, as Escrituras diz que de João Batista para cá, o reino é tomado à força. Mas aqueles que se esforçam, eles vencem, eles tiram força da fraqueza e se apoderam dele. Que nesta hora você venha receber esta palavra e analisar e ver qual o evangelho que foram pregados para você. Qual o evangelho que nós estamos vendo hoje nos veículos de comunicações, nos jornais, nas televisões, nos rádios, nas praças, nos grandes templos, pregando a rosa, o sal, o arruda, a água benta. Amado, isso não é evangelho. O evangelho, amado, tem um preço de sangue. Os homens não querem este evangelho. Os homens querem enriquecer, negociando a palavra da verdade. Mas as Escrituras têm mostrado, e a voz do Eterno tem clamado dentro de você. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Ele clama, ele geme dizendo, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Queridos, Apocalipse 1, 3, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e o que guarda as profecias deste livro. Veja que palavras são essas que o evangelista João escreve no último capítulo de São João, no último versículo. Ele diz que aquilo que Jesus falou e o que fez, se fosse escrever neste mundo, não caberia. Não existia nenhuma biblioteca que pudesse suportar, compor os volumes. Amado, quem era este homem? Quem é este homem, amado, para você? Mas este homem é o Rei da Glória. Este homem é aquele que nesse dia você tem que glorificar a Ele, pois este homem, Ele é o Pai da eternidade, Isaías 9, versículo 6. Este homem é o Pai eterno, de acordo com João 14, 18. Eu não deixarei vos órfãos, voltarei para vós. Este homem é aquele que Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, Filipe, eu estou aqui há tanto tempo e tu não tens me conhecido ainda, Filipe. E esta palavra clama e chama pelos Filipes desses últimos dias. Acordamos, irmãos. Pois Paulo falou em suas epístolas, levanta tu, gentil que dorme, de entre os mortos, pois Cristo te esclarecerá. Amado, qual o evangelho que os apóstolos pregaram? Qual o evangelho que Paulo à meia-noite louvava?
e orava, e de repente os alicerces se abalaram. Deixa eu dizer aqui, traduzir para você o que Deus pôs no meu coração agora. Você está preso? Preso por quê? Você está preso fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, financeiramente? Então aqui há uma receita para ti. Comece a louvar Ele, comece a adorar, que você verá que as prisões se abrirão. E com certeza, aqueles pelos quais bateram em você, fecharam você numa prisão, eles também vão se arrepender com o impacto desta palavra. E o carcereiro, ele queria se matar, pois quando ele acordou, ele olhou, viu as prisões todas abertas, puxou a sua espada e Paulo grita. Amado, que grito foi aquele do apóstolo Paulo? Aquele ali foi mais uma águia gritando nesse universo. E hoje eu também estou gritando e eu quero que você escute essa voz, porque não é minha, mas é a voz do Eterno falando no teu coração. Não se mate. Não desista dos seus sonhos, mas vá em busca, pois o profeta Elias pensou que estava só, quando ele disse, Elias, ainda resta um povo que não dobraram os seus joelhos, que não retrocederam diante dos Baalins. Eu separei 7.000 homens. E ainda não chegou o teu tempo, Elias. Amado, saiba que há um tempo, há um propósito de Deus sobre aqueles que ele tem chamado, escolhido, eleito, antes desde a eternidade. Veja que aquele homem perguntou, então, o que eu tenho que fazer agora? Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Oh, meus queridos, imediatamente aquele homem recebeu aquela palavra, como Cornélio também, no capítulo 10 em Atos. Diz que Pedro, abrindo a boca, caiu o Espírito Santo sobre aquele povo que estava ali, porque aquele povo estava ali não simplesmente por atender um chamado de Cornélio, mas por atender a voz do Espírito Eterno. E ele deixou bem claro, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que aquele homem se humilhou, pediu perdão para os apóstolos, limpou, curou as feridas do apóstolo. Já pensou, querido? Aquele homem limpando as feridas do apóstolo Paulo, cheio da graça, chorando, as lágrimas descendo dos seus olhos. E a Bíblia diz que Paulo pregou, ensinou, esclareceu, desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o Abraão, quando entrega o seu filho, na figura do Eterno, passando pelas tribos, passando pelo rei Davi, chegando na nova aliança, e contou-lhe com certeza o que o Senhor tinha feito com ele no caminho de Damasco. Falou de Estevão também. E aquele homem, na mesma noite, foi batizado ele e toda a sua casa. Ô querido, será Paulo tomar uma chicotada para que aquele homem se convertesse? Eu não sei. Eu não sei o que Deus fará na tua vida, mas o que eu quero dizer para você, siga pregando este evangelho. Efésios 2:20.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual é o Senhor, a principal pedra de esquina, aonde os edificadores tropeçaram e tropeçam até hoje, pois apresentam para a humanidade um reino fácil, uma mensagem qualquer, uma mensagem paralela, aonde tudo você pode, aonde não existe mais o diabo, não, aonde não existe mais batismo, aonde mais não existe uma renúncia. Mas deixe-me dizer a você, Jesus falou para Nicodemos, você, Nicodemos, tem que nascer de novo. Amado, e que você queira nascer novamente, não da sua mamãe nem do seu papai. Talvez você hoje faça e aconteça com o seu pai biológico, mas eu quero que você dê um passo para o eterno, para aquele que abriu os seus braços no Calvário e falou, vinde, pois eu vou fazer de você pescadores de almas. E ele se revela para Pedro, Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Irmãos, e tudo que tu ligar, Pedro, na terra está ligado lá no céu. E se você desligar, aqui está desligado lá. Eu pergunto para você, estou encerrando a minha participação, que você venha ficar com esta palavra. Abrir o teu coração. Pois eu nem comecei ainda. Simplesmente eu li um tópico aqui. Mas é muito forte, amado, o que o Espírito faz nas nossas vidas. E as Escrituras diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Veja bem, por que o Senhor entregou a chave do reino a um homem? Será que tipo de chaves são essas? São molho de chaves igual é representado pela religião? Mas eu te digo que a chave é a palavra, querido. É a palavra pelo qual ele usou ali no dia de Pentecostes, ali no capítulo 2. Que pregação foi esta? Onde os homens ficaram inexcusáveis. E falaram assim, varões, o que nós temos que fazer diante desta palavra? Pois eu não resisto. Paulo falou, aliás, Pedro falou para eles, varões, o primeiro passo é vocês se arrependerem, é vocês deixarem de ser mentirosos, é vocês deixarem de ser adúlteros, falsos, enganadores, mentirosos, crendo em uma infinidade de deuses, mas acreditando na palavra que Moisés pregou, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, acorda, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Crê nesta palavra e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e receberei o dom singular, não são os dons, singular do Espírito eterno, do Rei da Glória, que é aquele para morar na eternidade. Pois ele falou, seja fiel até a morte, João falou no Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da justiça. Saiba, amado, o chicote dos romanos não me separou de Cristo, pois eu deixei escrito, quem nos separará do amor de Cristo? As prisões, pois foram nas prisões que eu gerei muitos filhos. Muitos e muitos foram gerados pela palavra. E o machado não separou-me de Cristo, mas me uniu nesse corpo. Que Deus te abençoe, amado. Eu acredito que o teu coração também receberá esta mensagem. E Deus venha acrescentar uma porção sobre a tua vida.
que assim como Paulo orava e Silas se abriu, quebrou as correntes, os alicerces da cadeia, se você nesse momento está preso por alguma coisa, ore, cante, louve a Ele, pois as correntes serão quebradas e os agrilhões não vão resistir à presença do imbatível Rei da Glória. Que Deus te abençoe e que os braços do Eterno continuem sobre a tua vida.